Observe por um instante suas mãos. Estão abertas, relaxadas, prontas para acolher o que vem? Ou estão crispadas, fechadas sobre algo que você teme perder? Esta simples postura física reflete frequentemente nosso estado interior. Nossa mente, como nossas mãos, pode se abrir para abraçar a riqueza do momento presente, ou se fechar ansiosamente sobre aquilo que busca possuir ou reter. Vivemos em uma cultura que valoriza o domínio e a posse. Desde a mais tenra idade, nos ensinam a agarrar objetos, conhecimentos, oportunidades, relações. O sucesso frequentemente se mede por aquilo que conseguimos capturar e reter. Nossas casas transbordam de objetos, nossas agendas de compromissos, nossas mentes de preocupações. E, no entanto, apesar de todas essas aquisições, um sentimento de insatisfação persiste, como se aquilo que verdadeiramente buscamos sempre nos escapasse. A sabedoria taoísta nos propõe uma visão diferente. Ela sugere que nosso sofrimento não vem tanto daquilo que nos falta, mas de nossa obstinação em querer agarrar e controlar. Como diz Lao Tse no Tao Te Ching, aquele que se apega às coisas as perde. Esta simples frase contém uma verdade profunda. É precisamente nossa crispação sobre aquilo que desejamos que nos impede de desfrutá-lo plenamente. Imagine um bosque de bambus durante uma tempestade. Quando os ventos violentos sopram, os bambus se curvam profundamente, quase até tocar o solo. Mas assim que a rajada passa, eles se erguem intactos. Ao lado, árvores mais rígidas resistem orgulhosamente, recusando-se a ceder até que se quebram sob a força do vento. Esta imagem do bambu é rica em ensinamento para nós, pois ilustra perfeitamente o princípio do Wu-Wei, ou não ação. O bambu não busca lutar contra o vento, nem se agarra rigidamente à sua posição vertical. Ele se abandona temporariamente à força que o ultrapassa e depois retoma naturalmente seu equilíbrio quando as condições mudam. É precisamente isso que o deixar ir nos convida a cultivar. Não uma resignação passiva diante das dificuldades da vida, mas uma flexibilidade interior que nos permite fluir com as circunstâncias, em vez de nos quebrarmos ao resistir a elas. Pois o deixar ir não é o abandono de toda ação ou de toda intenção. É antes o abandono de nossa crispação sobre os resultados, de nossa necessidade obsessiva de controlar o curso dos eventos. É a capacidade de fazer o que é justo e necessário, e depois deixar as coisas seguirem seu curso natural, sem tentar forçar um desfecho particular. Podemos justamente identificar 3 formas de apego que nos impedem de habitar plenamente o instante presente. O apego ao passado. Nós nos agarramos a memórias, arrependimentos, sucessos passados, feridas não curadas. Esta fixação no que não existe mais nos torna nostálgicos ou até amargos, correndo o risco de nos desviar do momento presente para o qual projetamos esses fantasmas do passado. Como diz Zhuangzi, não deixe o passado sobrecarregar sua realidade. Cada momento é novo. Cada instante é virgem de toda a história, se soubermos olhá-lo com olhos novos. O apego ao futuro. Projetamos constantemente nossas esperanças, nossos medos, nossas expectativas sobre um futuro ainda inexistente. Esta antecipação ansiosa ou este devaneio constante nos rouba a única realidade de que dispomos, o aqui e agora. O Tao nos lembra que o futuro ainda não existe, que é tão inapreensível quanto a água de um rio que tentaríamos reter em nossas mãos. A única maneira de influenciar verdadeiramente o futuro é estar plenamente presente no instante atual.
o apego ao resultado. Fixamos objetivos precisos, expectativas rígidas quanto à maneira como as coisas deveriam acontecer. Esta fixação nos torna cegos às oportunidades inesperadas, aos caminhos alternativos, ao dom escondido nos aparentes fracassos. O taoísmo ensina que a vida é complexa demais, interdependente demais, para que possamos prever todos os efeitos de nossas ações. É melhor agir com integridade e presença, e depois deixar os resultados se manifestarem por si mesmos. Quando relaxamos esses 3 apegos, descobrimos uma nova liberdade de acolher a vida, tal como ela se apresenta, momento após momento. Existe um paradoxo fascinante que os sábios taoístas observaram há milênios. Quanto mais nos crispamos sobre nossos objetivos, mais eles tendem a nos escapar. Inversamente, quando soltamos nosso apego obsessivo ao resultado, mantendo ao mesmo tempo uma intenção clara, as coisas parecem frequentemente se realizar com uma facilidade surpreendente. Este fenômeno, que alguns psicólogos contemporâneos chamam de lei do esforço invertido, se verifica em muitos domínios. O estudante que se empenha ansiosamente em suas revisões acaba bloqueando sua memória, enquanto aquele que estuda com uma concentração relaxada integra melhor a informação. O artista que busca desesperadamente a inspiração a vê fugir, enquanto ela frequentemente visita aquele que criou o espaço interior para acolhê-la. Não se trata de renunciar a toda a intenção ou a todo o esforço, mas de transformar sua qualidade. Em vez de um esforço crispado, nascido do medo e da avidez, cultivamos um esforço relaxado, nascido da clareza e da presença. Em vez de uma intenção rígida e egocêntrica, desenvolvemos uma intenção flexível e alinhada com o bem maior. O presente não é simplesmente um ponto fugaz entre o passado e o futuro. Na visão taoísta, ele é o único lugar onde a vida verdadeiramente se manifesta. É unicamente no instante presente que podemos perceber a beleza de um pôr do sol, saborear a doçura de uma fruta, sentir o calor de um abraço ou ter uma intuição criativa. É unicamente no instante presente que podemos amar, criar, curar, compreender. Contudo, passamos o essencial de nossas vidas mentalmente em outro lugar, ruminando o passado, antecipando o futuro, escapando em distrações infinitas. Esta ausência crônica de nossa própria vida cria o que os filósofos contemporâneos chamam de paradoxo da felicidade moderna. Quanto mais dispomos de conforto material e de possibilidades, menos parecemos capazes de desfrutá-los plenamente. O taoísmo propõe uma explicação simples para este paradoxo. A alegria verdadeira não se encontra na quantidade de experiências que acumulamos, mas na qualidade de atenção que lhes dedicamos. Uma única respiração consciente contém mais vida do que um ano vivido na distração. Um único instante de presença total pode revelar mais beleza e sentido do que uma década de correria desenfreada. Como escreve Lao Tse, se você está deprimido, é porque vive no passado. Se está ansioso, é porque vive no futuro. Se está em paz, é porque vive no presente. Esta paz de que fala o sábio não é uma emoção passageira, mas um estado de ser fundamental que emerge naturalmente quando cessamos de nos dispersar no tempo e voltamos à única realidade, o aqui e agora. Heráclito, este filósofo grego, dizia que nunca podemos nos banhar 2 vezes no mesmo rio. Esta imagem expressa a natureza impermanente de todas as coisas, esta verdade fundamental que o budismo chama de anicca e que o taoísmo reconhece como a grande dança da mudança. Nada permanece idêntico nem mesmo por um instante.
Nosso corpo renova constantemente suas células. Nossos pensamentos se sucedem como nuvens no céu. Nossas emoções sobem e descem como ondas. As relações evoluem, as circunstâncias mudam, as estações se seguem. Querer congelar este fluxo perpétuo é ir contra a própria natureza da vida. O deixar ir taoísta nos convida a fazer as pazes com esta impermanência fundamental. Não a nos resignarmos amargamente, mas a reconhecer nela a própria condição da beleza e da vitalidade. Pois se nada mudasse jamais, se as flores não murchassem, se as estações não girassem, se as crianças não crescessem, a vida perderia seu dinamismo, sua frescura, sua capacidade de surpresa e renovação. Aceitar a mudança é também reconhecer o valor único de cada instante. Se este instante preciso jamais retornará idêntico, que atenção ele merece. Se este encontro, esta experiência, esta sensação, este pensamento é absolutamente único na história do cosmos, como poderíamos tratá-lo distraidamente, como um simples meio para outra coisa? O taoísmo nos convida a esta revolução da percepção. Sentir a chuva que cai agora, em vez de nos precipitarmos para o próximo abrigo. Escutar verdadeiramente a pessoa que nos fala, em vez de preparar mentalmente nossa resposta ou nossa próxima atividade. Há uma estranha semelhança entre o sábio taoísta e a criança de tenra idade. Ambos possuem esta capacidade de estar totalmente absorvidos pelo instante presente, sem cálculo, sem divisão interior. A criança que brinca com uma pedrinha não está em outro lugar. Ela está inteiramente em seu jogo, sem se preocupar com o que fará em seguida ou com o que fez antes. Da mesma forma, o sábio que varre seu quintal, prepara sua refeição ou medita perto de um riacho está plenamente presente em sua atividade, sem agitação mental, sem dispersão. Esta qualidade de atenção não dividida, que os taoístas às vezes chamam de mente do iniciante, nos é natural. Não precisamos adquiri-la. Precisamos simplesmente reencontrar aquilo que nossos hábitos mentais e nossa educação encobriram. Como diz Lao Tse, o Tao nada adquire. Ele simplesmente retorna ao que sempre esteve lá. O deixar ir não é uma técnica sofisticada que deveríamos dominar após anos de esforço. É um retorno à nossa natureza fundamental, a esta capacidade inata de estar plenamente vivos no instante presente. A criança não faz esforço para estar presente. Ela o está naturalmente até que os condicionamentos sociais lhe ensinem a dividir sua atenção, a se projetar constantemente para frente, a se preocupar com o olhar dos outros. O caminho taoísta é assim, paradoxalmente, um caminho de desaprendizagem. Não se trata tanto de adquirir novas competências, quanto de se desfazer dos hábitos mentais que nos separam de nossa espontaneidade original, desta presença natural ao que é. Este retorno à espontaneidade, a esta presença pura do instante, está no coração do deixar ir taoísta. É um ato de despojamento, um convite a relaxar as camadas de hábito, de medo e de expectativa que nos afastam da vida tal como ela se oferece. Lao Tse, em sua simplicidade profunda, nos diz: abandone o saber e as preocupações desaparecem. Este saber de que ele fala não é o conhecimento útil, mas o entulhamento da mente por julgamentos, projeções, desejos de controle. Deixar ir significa esvaziar este excesso, fazer silêncio em si para ouvir o canto discreto do instante. Imagine uma folha que cai de uma árvore no outono. Ela não resiste à brisa, não se agarra ao galho, lamentando o verão passado.
ela se deixa levar, dançando com o vento até tocar a terra. Esta folha encarna o Wu Wei, a arte de seguir o fluxo natural sem se opor a ele. Deixar ir é tornar-se como esta folha, não inerte, mas leve, confiante no movimento da vida. É compreender que cada instante, ou cada queda, tem sua própria beleza, seu próprio sentido, mesmo se escapa à nossa compreensão. Este retorno ao instante exige uma revolução interior. Nossas mentes, condicionadas por uma cultura de acumulação e de pressa, tornaram-se como redes estendidas, sempre prontas a capturar. Agarramos ideias, emoções, experiências, acreditando que ao retê-las seremos mais ricos. Zhuangzi nos adverte: aquele que quer guardar tudo acaba por se perder a si mesmo. Deixar ir é afrouxar esta rede, deixar as coisas passarem através de nós. É descobrir que não somos diminuídos pelo que deixamos ir, mas enriquecidos pelo que acolhemos sem reter. Este deixar ir se encarna em gestos humildes, quase invisíveis. É escutar uma melodia sem pensar na seguinte: estes atos tão simples são meditações vivas, maneiras de dizer: este instante é suficiente. Ele nos traz de volta ao que Lao Tse chama de simplicidade original. Este estado onde a mente, livre de suas amarras, se une ao ritmo do mundo. Contudo, deixar ir pode nos assustar. Tememos que, ao relaxar nossa aderência, percamos nosso caminho, nossa identidade, nossa segurança. Mas o taoísmo nos tranquiliza. O que soltamos não é o essencial, mas o supérfluo, estes fardos que carregamos por hábito, estas ilusões de controle que nos esgotam. O instante presente, quando nos abandonamos a ele, não nos priva de nada, mas nos restitui a nós mesmos. Neste abandono, o instante se ilumina com uma claridade nova. Quando relaxamos nossos apegos ao passado, que nos pesa, ao futuro, que nos inquieta, aos resultados que nos obsedam, fazemos espaço para o que é. Uma brisa torna-se uma carícia, um raio de sol, uma revelação, um silêncio, uma plenitude. Lao Tse diz: o tal nada faz e, no entanto, nada fica por fazer. Deixar ir significa alinhar-se a este mistério, agir sem forçar, amar sem reter, viver sem se agarrar. E este relaxamento exige uma confiança profunda, uma fé no fluxo natural da vida. Nossas mentes, moldadas por uma cultura de conquista, resistem a esta abertura. Tememos que, ao deixar ir, percamos o controle, que o mundo nos escape. Deixar ir não é se perder, mas se reencontrar nesta vasta corrente, como um nadador que abraça as ondas em vez de combatê-las. E se ousássemos, nem que fosse por um instante, abrir nossas mãos, relaxar nossos punhos, deixar deslizar aquilo que retemos tão fortemente. Este gesto é uma porta para a liberdade. Lao Tse, em sua sabedoria depurada, nos sussurra: deixe ir e você será completo. Pois no coração desta simplicidade reencontrada, um espaço se abre, um espaço vasto, silencioso, sem contorno preciso, mas de uma doçura comovente. É neste vazio, não sinônimo de ausência, mas de acolhimento, que pode, enfim, ressoar o canto do mundo. E neste canto, reconhecemos algo muito antigo e, no entanto, sempre novo: nossa natureza verdadeira. O taoísmo nos sugere cultivar a flexibilidade em vez da rigidez, a adaptabilidade em vez da resistência, a confiança em vez do medo. Não para nos resignarmos passivamente às injustiças ou às destruições, mas para agir a partir de um centro interior estável, desta presença lúcida que nos permite responder aos desafios com criatividade e compaixão, em vez de com reatividade e crispação. Assim, o deixar ir taoísta não é um fim, mas um começo.
É o início de uma vida onde cada instante é vivido por si mesmo, não como um meio, mas como uma oferenda simples, viva, infinitamente suficiente. Ao deixar ir, não perdemos nada. Reencontramos tudo: a paz, a presença e a alegria de estar simplesmente aqui e agora.